O clássico Corinthians e São Paulo fez a Globo bombar na audiência com o Campeonato Brasileiro nesse último fim de semana. Quase, por muito pouco, a Globo não pegou a maior audiência do futebol de clubes de 2022. Muito bem, pessoal, com a transmissão do clássico Corinthians e São Paulo, que terminou empatado em 1-1 dentro de campo, a Globo conseguiu uma das suas maiores audiências dos últimos tempos com o futebol. Foram 28 pontos de média, ou seja, tá ali empatada com as maiores audiências do futebol de clubes na temporada. Mas por apenas 0,2 ainda não conseguiu desbancar a líder desse ranking, que é a Band, com o jogo entre Chelsea e Palmeiras, a final do Mundial de Clubes disputada em fevereiro deste ano. De acordo com dados enviados pela Rede Globo ao canal, a gente tem aí esse jogo como a maior audiência do futebol na emissora em São Paulo desde a final do Paulistão de 2021, quando São Paulo e Palmeiras se enfrentaram, o tricolor foi o campeão, e aquela partida marcou uma média de 32 pontos no Ibope. Valendo apenas por Campeonato Brasileiro, ou seja, comparando apenas jogos de pontos corridos, essa foi a maior audiência desde a última rodada do Brasileirão de 2020, realizada já em fevereiro de 2021, quando o Flamengo perdeu para o São Paulo em campo, mas se sagrou campeão brasileiro daquela temporada. Em São Paulo, o jogo conseguiu na época 29 pontos no Ibope, um a mais do que esse clássico agora, ou seja, durante o Brasileirão 2021 inteiro, nenhum jogo chegou aí a essa audiência que a Globo conseguiu ontem com o clássico. Embora a Globo divulgue sempre os números consolidados arredondados, que é a métrica que a gente usa aqui no canal também, a gente tem que olhar para o decimal, né, exato, para ver como é que tá o ranking. Porque nós temos 3 jogos empatados com 28 pontos no arredondamento. Então, para a gente olhar qual é o verdadeiro líder, temos que olhar para a casa decimal. E os 3 maiores jogos em audiência em São Paulo, no futebol de clubes em 2022, são esses. Chelsea e Palmeiras pelo Mundial de Clubes na Band, com 28,4 pontos de média. Em segundo lugar, o Corinthians 1, São Paulo 1 deste domingo, com 28,2 pontos. E em terceiro lugar, a finalíssima do Paulistão na Record, Palmeiras 4, São Paulo 0, rendeu 27,6 pontos no Ibope. Eu não posso aqui distorcer os números e dizer que o clássico de ontem foi a melhor audiência do ano no futebol, porque nós temos esse da Band com 0,2 a mais. Mas o que a gente pode dizer do mérito que a Globo teve com essa partida ontem é que ela conseguiu uma audiência que há muito tempo ela não via, e ainda por cima em apenas 90 minutos, já que Chelsea e Palmeiras, que é o líder do ranking, foi muito beneficiado nessa disputa pelo fato de ter ido para a prorrogação. Vocês lembram, o Chelsea foi campeão mundial com um gol já na fase final do segundo tempo da prorrogação, ou seja, havia uma carga emotiva muito grande, era uma final de mundial, os palmeirenses querendo o título, os rivais secando. Então, se esse Corinthians e São Paulo, valendo apenas, entre aspas, a liderança do Brasileirão na 7ª rodada ainda da competição, já conseguiu esse número, é realmente um grande feito. A gente sabe que até 2019 a Globo conseguia esses números com jogos menores. Os clássicos mesmo, como Corinthians e São Paulo, davam 37, 38, até 40 pontos de média. Mas, como eu sempre falo aqui, nós temos que pensar na realidade atual e não na do passado. Eu sempre digo, né, quando compara o SBT, o que ele dava com o que a Globo dava até 2019, o que dava em 2018, não se pode fazer essa comparação. Depois da pandemia, a TV aberta é outra. Hoje a gente tem aí o Ibope medindo o streaming, hoje a gente tem outros tipos de comportamento das pessoas, então é menor mesmo a audiência. Então, pra Globo foi um baita feito esses 28 pontos que conseguiu no Corinthians e São Paulo. Vamos ver então a classificação parcial da audiência em São Paulo após 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, Corinthians e São Paulo com 28 pontos. Em segundo lugar, Flamengo 3, São Paulo 1, marcou 21 pontos de média. Em terceiro lugar, um empate entre São Paulo 2, Cuiabá 1 e Botafogo 1, Corinthians 3, cada um com 19 pontos de média. Em quarto lugar, Palmeiras 1, Fluminense 1 e Corinthians 1, Fortaleza 0, ambos com 17 pontos. E no último lugar, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 1, que marcou apenas 14 pontos no Ibope. Esse jogo de apenas 14 pontos no Ibope foi prejudicado pelo fato de ter sido o único realizado em uma tarde de sábado. Foi naquele fim de semana do Carnaval fora de época e, como eu sempre falo aqui no canal, jogo de sábado à tarde, se não for uma decisão de campeonato como o da Libertadores e do Mundial, é pedir pra flopar, por isso acabou dando um Ibope tão baixo. Os Ibopes de outras praças são mais difíceis de a gente conseguir, por isso eu não faço um ranking sempre aqui no canal. Fato é que neste domingo, o jogo entre Fortaleza e Fluminense conseguiu no Rio de Janeiro apenas 17 pontos no Ibope. Nada de espetacular, até porque não era um clássico e nem nada disso. E eu sempre uso aqui no canal o termo ranking de futebol de clubes, é porque este ano, em 2022, é um ano de Copa do Mundo e aqui no canal nós vamos considerar um ranking à parte em relação aí aos jogos e às audiências. Na Copa eu espero fazer aqui no canal um ranking com os 56 jogos que a Globo vai transmitir ao vivo. Eu espero ter para vocês aqui os números de audiências de todos eles,
para a gente poder ver como é que vai ser o rendimento da emissora e da própria Copa do Mundo. Mas fica então o recado, a gente não vai fazer uma mistura dos jogos de clubes com os jogos de seleção, beleza? Uma outra informação que foi publicada nesta segunda-feira pelo Marcel Rizzo em sua coluna no All Sport é que a Globo e o aplicativo OneFootball chegaram a um acordo para os highlights do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, como você sabe, acompanha aqui pelo canal, já estava com os melhores momentos subindo no aplicativo já há algumas rodadas, mas agora vai rolar também a Copa do Brasil e a partir de 2023, como o OneFootball foi o vencedor do pacote de highlights da licitação da Libertadores e da Copa Sul-Americana, essas competições da Conmebol também estarão no aplicativo. Vamos ver agora então quais são as principais transmissões deste meio de semana na TV e no streaming. Pela UEFA Conference League, tem a final única nesta quarta-feira às 4 da tarde, Roma e Feyenoord no SBT, TV Cultura, ESPN e Star Plus. Pela Libertadores, última rodada da fase de grupos. Nesta terça-feira às 7h15 da noite tem Nacional do Uruguai e Red Bull Bragantino na Conmebol TV. Às 9h30 da noite tem Flamengo e Sporting Cristal no SBT, ESPN e Star Plus. No mesmo horário jogam Palmeiras e Deportivo Táchira, com transmissões do SBT e da Conmebol TV. O jogo do Flamengo vai ao ar no SBT para todo o Brasil, menos o estado de São Paulo, de Sergipe, que recebe o sinal do SBT São Paulo, e a maior parte do estado do Paraná, que ficam com o duelo do Palmeiras contra o Táchira. Na quarta-feira, às 7 da noite, tem Colo-Colo e Fortaleza, jogão exclusivo na Conmebol TV. Às 9 da noite, Independiente Del Valle e América de Minas passa na ESPN e no Star Plus. No mesmo horário e pelo mesmo grupo, tem Atlético Mineiro e Tolima na ESPN, Star Plus e Facebook. Na quinta-feira, às 7 da noite, tem Atlético Paranaense e Caracas no Facebook, ESPN e Star Plus. E às 9 horas tem Corinthians e Always Ready no Facebook, ESPN e Star Plus. Pela Copa Sul-Americana, todos os jogos da última rodada também exclusivos na Conmebol TV. Nesta terça, às 7h15 da noite, joga o Santos contra o Banfield. Às 9h30 da noite tem LDU contra o Atlético Goianiense. No mesmo horário se enfrentam Internacional contra o 9 de Outubro. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, tem São Paulo jogando contra o Ayacucho. Às 9h30, Independiente de Avejaneda contra o Ceará. Na quinta-feira, às 7h15, é a vez de Melgar contra o Cuiabá. E às 9h30 da noite, fechando a fase de grupos, tem Oriente Petroleiro contra o Fluminense. Pelo Brasileirão Série B, nona rodada, nesta terça, às 9h30 da noite, tem Ponte Preta e Chapecoense no Sport TV e Premier. Na quarta-feira, às 7 da noite, Londrina contra o Operário Ferroviário de Ponta Grossa, também no Sport TV e Premier. Na quinta, às 7 da noite, Vasco e Brusque jogam com exclusividade no Premier. Às 9h30 da noite tem Ituano contra o Náutico, com transmissões do Sport TV e do Premier. Pela Série C do Brasileirão, nesta quarta às 8 da noite tem Botafogo da Paraíba e Campinense, com transmissões do DAZN e da Esportes. E pela Recopa Gaúcha, jogo único nesta terça às 7 da noite, tem Glória e Grêmio com transmissão exclusiva do Premier. Novas informações sobre a mídia esportiva a qualquer momento aqui no nosso canal. Então se inscreve, manda o link para os amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.